Chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre a nossa voz, sobre o poder da nossa comunicação. E nada como um bate-papo com a nossa fonoaudióloga Mitra Granfar, ela que visita o nosso programa hoje e traz cuidados e atenção e alertas bem interessantes. Bem-vinda, querida. Obrigada, tudo bem? Vera, tudo ótimo, bem feliz de estar aqui. A gente está tão pertinho, né? Coladinho Verdade. aqui, eu lá embaixo, aqui, você, e aí finalmente conseguimos Viu só? conversar um pouquinho hoje. A Mitra, ela é uma fonoaudióloga do grupo ND e ela realmente acompanha muitos apresentadores, jornalistas, os profissionais da casa. E isso é muito interessante, porque como ela está na ativa total com pessoas que estão falando no microfone, que estão aparecendo em televisão, que estão fazendo as suas reportagens, ela sabe bem direitinho aquilo que a gente precisa, que você precisa. Isso é importante. Mitra, você sabe que 80% da população, 80% das pessoas que eu já entrevistei nessa vida, que não foram poucas, ou que eu entrevisto ainda hoje, não gostam da própria voz? Acredito, Vera, é impressionante o poder da fala que nós temos, como isso repercute na tua questão psicológica. Né? Olha isso. As pessoas às vezes se ouvem e não... Nossa, minha voz, reclamam muito da própria voz. É possível mudar uma voz? É possível trabalhar e mudar a entonação, o timbre, algo parecido? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo nasce, eu costumo dizer o seguinte, tu tem uma digital no dedão, né? Certo. Todo mundo tem. Todo mundo tem um timbre vocal. Isso é, você nasce com o seu, eu nasço com o meu e cada um vai ter o seu próprio. Certo. Mas é possível sim fazer um processo de lapidação na voz. Entendo. Então, você pode deixá-la um pouco mais grave, você pode deixá-la um pouco mais aguda, você pode deixá-la mais encorpada. E olha, à medida que eu mesma estou falando e fazendo essas variações de intensidade de frequência vocal, o meu corpo vai junto. Ele fala junto. Essa é a questão, essa é a grande questão. Como que você usa a sua expressão corporal e facial para poder se comunicar e se posicionar perante o teu interlocutor. Ah, isso é importante, verdade, porque o corpo todo fala, o olhar fala, as mãos falam, muito. A testa fala, a gente fala. Tem alguns estudos que dizem que 70% da comunicação não é verbal. Diz que 30% da comunicação é verbal. É verbal. No mais, é o todo. É o todo. É o conhecimento, conjunto. claro, junto com a forma que você apresenta. É o conjunto. Agora, se eu tenho um tom de voz mais sussurrado, mais baixinho, isso vai me levar a um ambiente mais intimista. Certo. Agora, se eu coloco a minha voz para fora, eu já estou numa posição mais empoderada, né? Mais segura, mais dona de si. Decidida. Decidida. Isso. Não brinca comigo. Olha, Vala. Mas é verdade. E é um exercício próprio. Eu vejo que é muito interessante, vocês estão ensinando muito essa condição da gente testar, da gente, claro, seguir regras, técnicas, exercícios, mas a gente está testando, está se gravando, está se vendo, isso é muito importante, né? Sabe o que é interessante? O ser humano, ele nasce e ninguém ensina ele a falar. A gente está na roda da vida e tem que aprender. Bora lá. E bora lá. Quando uma criança começa a ter alguma dificuldade, é que o adulto fala, mas espera aí. Ele está falando errado, ou está gaguejando, ou ainda nem está demorando a falar. Isso. Qual que é o problema do meu filho? Se tem algo aí patológico, nós paramos e prestamos atenção. Se não tem nada, ninguém para prestar atenção. Então, nós nos tornamos adultos inconscientemente, sem prestar atenção em como eu respiro, em como eu articulo, em como eu me comunico. E aí, hoje em dia, com essa era digital, ninguém escapa mais. O tal do celular nos coloca muito refém de algo que tem a ver com o poder da sua voz. Interessante. O que ela está trazendo aqui para a gente, que lembra primeiro para quem tem os pequenininhos, vale a pena procurar o fonoaudiólogo logo cedo, em algumas circunstâncias, ou mesmo que às vezes nenhuma, mas uma avaliação, gente, às vezes é o ouvido que tem um probleminha, são várias questões, Perfeito, né? Vera, é isso mesmo. Às vezes é uma questão otorrinolaringológica, alguma questão de dentição, enfim. Tudo influencia. Agora, para adultos, mais ainda, mas o bacana é que tanto para o pequenininho quanto para os adultos, independente da fase de idade, tem mudança, é possível,
tem transformação, tem melhora daquilo que você não gosta? Sim, é possível sim. Nós podemos aprimorar e melhorar a nossa voz, podemos aprender a respirar, podemos aprender a postar a voz. Quer um exercício de ressonância? Quero, vai lá. Vou te passar aqui Manda agora, lá, gente, hein? olha Vamos lá. fazendo em casa. Mãozinha lá na altura da barriga, mais ou menos na altura do umbigo. E nós vamos exercitar uma musculatura chamada diafragma, que vai nos ampliar a capacidade torácica, para que tenhamos mais ar. Ó, o pessoal aqui no estúdio tá todo mundo fazendo. Para que a gente tenha mais ar e possa falar por mais tempo. Sabe aquela sensação de que a garganta vai cansando, vai ficando seca e você vai perdendo fôlego e você não consegue mais falar? Muito bem. Esse exercício é justamente para a gente aprender a manter a quantidade de ar e ter uma melhor projeção de voz. Então, nós vamos respirar, inspira pelo nariz, fazemos um balãozinho de ar e soltamos de preferência pelo nariz ou soltamos falando. Enquanto eu estou falando, o ar está saindo, e eu vou encolhendo a barriga. Aí, de novo, eu inspiro, abro as costelas. Isso é treino, né, gente? Eu faço isso o tempo todo, então para mim é fácil. Mas você pode aprender a fazer sim. É só treinar. Vai abrindo aqui, ó. Então, eu abro costela, eu ganho capacidade de ar. Ó, eu não paro de falar porque eu respiro certo. Gente, técnicas assim como essa que a gente leva na brincadeira, mas funciona, é a realidade. Funciona. E para você não fazer nenhum som, para você não ter problemas, não ficar sem ar na hora de um discurso, seja ele no celular ou em uma palestra, primeiro passo, fica a dica hoje, aprender a respirar. Volte outras vezes, nossa fonoaudióloga. Obrigada pela participação. Obrigada, beijo, Vera, te ver aqui. Beijo. Bom que você está pertinho, a gente cata. Gente, tempo de nada, acabou, né? Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Fica com Deus e até amanhã.